bem-vindos a mais um programa Tricetados. Hoje eu converso com uma pessoa que sabe tudo sobre a história do True Crime amazonense. Heron Ribeiro, me conta um pouco da tua vida no judiciário. Eu fui trabalhar no prédio, hoje, Museu do Judiciário, ali do Palácio da Justiça da Eduardo Ribeiro. Eu fui designado para trabalhar direto com a saudosa doutora Marlides Pérez. Olha, nossa querida Marlides Pérez, mãe do Ronald, do Rômulo e do Roger. E do Roger. E ela me orientou muito, ela foi muito importante na minha vida. E já existia crime em Manaus? Qual era o perfil do crime em Manaus naquela época? Manaus tinha os batedores de carteira que tinham nos ônibus e nos terminais, como deve ter até hoje. O crime era tão setorizado que naquela época tinha um estelionatário famoso e era só ele na cidade. O vulgo dele era Chico Acriano. Era um cara que ele dizia pra gente, se orgulhava de que nunca usou uma arma, não sabia nem como era a arma. Para cometer os crimes dele. Ele usava a lábia e ele era exímio na caligrafia. Ele imitava a assinatura de qualquer pessoa. Então ele era um falsificador de primeira. E um derrubador de papo também. Tá vendo que às vezes a palavra é uma arma... Ele dizia pra gente o seguinte, ele ia fazer os depoimentos dele nos processos que ele tinha, e depois a gente ficava batendo um papo. E a doutora Marlides, ela tinha uma curiosidade de saber como as coisas se passavam, como ele tinha entrado nessa parte criminal, o que acontecia. E ele dizia pra gente, doutora, só existe estelionatário porque existe usura. Tem gente sempre querendo levar vantagem. Então a gente oferece uma vantagem e a pessoa vem atrás dessa vantagem e cai na mão do estelionatário. Isso aí é uma desculpa para ele andar desviado do caminho, né? Sim, mas ele se dava bem, mas porque sempre ia alguém atrás da vantagem que ele oferecia. E droga já existia na cidade? Droga naquele tempo era maconha. E a cidade era... Todos os traficantes, que naquele tempo eram só 4, eram conhecidos na cidade. Eles dividiam a cidade entre eles 4. E você conhecia os traficantes? Conhecia porque todos eles tinham processos lá no tribunal e quase todos na primeira vara criminal. Nome e sobrenome? Tá, eu sei os vulgos deles. Então me conte. O mais forte era da Alvorada e aquela região ali da Zona Planalto, Oeste. Dom Pedro, Não, da zona Oeste. Centro-Oeste, eu acredito que o Oeste era Compensa. Era o seu Gerson Leproso. Era o nome dele, o vulgo dele. Na Compensa, Fila da Prata e São Jorge, era o Gaúcho Perneta. No Educandos, Colônia, Morro, dali, Verdade, Santa Luzia, por ali, era o Bate-Fofo. E no centro era o Renato Palito. Só tinha esses 4. E esses 4 eram responsáveis por manter a vara agitada ou... Não, eles tinham alguns processos, mas o problema é que naquele tempo não existia a violência que existe hoje com o tráfico de drogas. Eles vendiam as coisas deles lá e iam administrando. Qual era o perfil do crime daquela época, então? Era o furto, o batedor de carteira? Sim. Já existia violência contra a mulher? Sempre existiu, Sempre existiu? Sempre existiu. Mas na nossa área lá, o que aparecia é quando havia exacerbação e virava processo de lesões corporais. Mas voltando ainda na situação dos traficantes, certo. Eu fiz questão de citar esses nomes porque eu lembro com muita nitidez, das atuações do seu Gerson. A gente chamava ele de seu Gerson. O apelido dele era Gerson Leproso porque ele tinha hanseníase. Ah, ele tinha hanseníase. Mas ele era o homem que dominava a Alvorada. E no tempo dele, na Alvorada,
ele dizia lá o seguinte: ladrão que estiver na Alvorada vai roubar fora. Aqui não. As moças que estiverem na parada de ônibus com a farda escolar, ninguém toca nelas. As pessoas que estiverem na parada de ônibus 5 horas da manhã, esperando a rota para ir para o distrito, não toquem neles, porque eles vão se ver comigo. Nossa! Ele botava ordem lá. Heron, eu tô super interessada nessa história. Eu vou pedir um intervalo comercial para que você conte mais detalhadamente a respeito desse assunto, dessa organização do crime em Manaus. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Aurecosta Corretora de Seguros é uma empresa especializada em consultoria e comercialização de seguros de grandes riscos, seguro garantia, seguro de frotas e plano de saúde odonto empresarial e muito mais. Contamos com especialistas que desenvolvem projetos que se encaixam às suas necessidades, além de um pós-venda 24 horas, com suporte e assessoria ao produto adquirido. Vem para a Aurecosta, porque quem está com a Aurecosta, está sempre seguro. O governo do Amazonas está atuando dia e noite através de operações ambientais no combate às queimadas no estado. Mas para isso, precisamos muito da sua ajuda. Não provoque queimadas. Além de ser crime, polui o ar, afeta a vida animal e o equilíbrio climático e a saúde de todos. Ajude a proteger a floresta. Denuncie através dos telefones ou no site do IPAAM. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Voltamos aqui diretamente do Belle Époque, conversando a respeito do surgimento da criminalidade na capital do nosso estado. Eu converso aqui com Heron Ribeiro. Heron, me conte um pouco mais a respeito desse líder do tráfico na Alvorada. O seu Gerson, ele era um cidadão muito peculiar. Ele tinha a atividade dele, que ele dizia que era o comércio dele, né? De vender maconha, que era só o que tinha naquele tempo. Mas ele era, além de um líder comunitário, de ajudar todo mundo do bairro dele, da região do bairro dele, ele conseguia impor normas lá de conduta. Não havia notícia de estupro no bairro da Alvorada, de assalto no bairro da Alvorada, porque ele botava ordem na casa lá. E ele prestava, claro que de maneira muito informal, do jeito dele, um serviço auxiliar ao Poder Judiciário. Serviço auxiliar ao Poder Judiciário? Mas como assim? Porque quando tinha mandado para intimar alguma pessoa que estava respondendo processo para audiência, que era lá do bairro dele, não precisava mandar oficial de justiça. Bastava telefonar para ele uns 3 dias antes da audiência, passar o nome da pessoa e ele já garantia para a gente: meu filho, bote o oficial de justiça para fazer outra coisa. Aqui no Alvorada não precisa. Me dê o nome da pessoa e a data da audiência que ele vai. Ele mesmo trazia? Não, ele mandava e o cara ia. Impressionante. Ia mesmo. Ele era o grande... trabalhava com uma cooperação com a justiça. Nossa, que impressionante. E ele também, nos processos dele, não tinha notícia nenhuma de violência, de nada. Ele tinha a atividade comercial dele, que
não era lícita, né? Mas ele era uma espécie de líder comunitário. Ele, que vendia uns bagulhinhos. Vendia lá, tinha o comércio dele, como ele chamava, mas ele cuidava da comunidade. E os outros traficantes também trabalhavam dessa maneira? Não, os outros eram mais discretos e nunca tivemos nenhuma colaboração como o seu Gerson fazia, não. Mas algum relato de violência nos bairros que eles comandavam? Também não. Eles também ajudavam na ordem dos bairros? Sim, naquele tempo eles comandavam mesmo. Como eles queriam o máximo possível passar despercebidos para não atrair muito a atenção da polícia, eles dominavam a criminalidade e tinha que ser bem discreta lá. E geralmente tinha essa ordem. Você é do bairro da Alvorada, você vai roubar em outro bairro. Aqui não. Aí a mesma coisa os outros faziam, então ficava essa troca. E aí um roubava no bairro do outro. Como é que era o acerto de conta? Esse gaúcho Perneta, que era lá da Vila da Prata, ele inclusive era militar da reserva. Jesus Cristo. Ele era gaúcho Perneta porque ele foi para a reserva porque teve um acidente e quebrou a perna, uma das pernas em vários lugares e não conseguiu calcificar e ele andava com uma boleta. Ele era, se eu não me engano, sargento Gente, eu tô chocada. reserva do Exército. Sargento e traficante. Sim. Não tem problema nenhum. E aí, como é que é? Na Colômbia, os generais são narcotraficantes, porque aqui em Manaus um sargento não podia ser? Tô chocada. E os outros traficantes tinham alguma peculiaridade nesse sentido também? Não. Eram todas essas figuras que rendiam um livro, uma entrevista? Eu achava interessante a postura do Renato Palito, que era o traficante do centro. Renato Palito, havia na Rua da Instalação uma feira de frutas importadas. Feira de frutas, perto do Instituto Geográfico Histórico, né? Isso. O Renato Palito, ele tinha mais ou menos umas 8 bancas ali. No meio das frutas ele vendia? Não, ele lá era fruta mesmo, mas ele tinha o local dele lá onde ele distribuía o produto dele. Gente! E o Renato Palito, ele andava muito elegante. Calça social, sapato social, camisa de linho e de punho comprido, e não era dobrado não, era abotoado aqui, todo elegante, cabelo bem cortado. Então passava como se fosse um funcionário do comércio ali, da 22 Paulista, comerciante. Enganava tranquilo. Muito bem. Sim. Gente, que coisa absurda. O bate-fofo tinha cara de marginal. O gaúcho Perneta tinha essa característica de ser aleijado, o seu Gerson era portador de hanseníase, tinha algumas sequelas, né, algumas atrofias. Então o Palito era o único que passava despercebido. Era o, vamos dizer assim, o playboy dos traficantes. Mas era também ele estava numa né? área do centro da cidade, né? Ele, para passar despercebido, ele tinha que estar caráter, né? Sim. Gente, que impressionante. Olha, você sabe que eu frequentei muito a feira de frutas. Eu nunca ouvi falar que ali havia droga. Ele realmente passava... E não era lá na feira. Ah, tá. Não. Lá ele tinha comércio normal mesmo de frutas. Ah, entendi. Mas ele tinha um comércio de frutas lá e essa operação dele era em outro lugar. Era entendi. Bem próximo, né? Aquela região ali da Visconde de Mauá, da Itamaracá, onde tinha os lupanários. Por lá ele distribuía o produto dele. Ele distribuía ali naquela região do Baixo Meretriz. Agora deu para entender um pouquinho. A gente lá na nossa gíria, entre os oficiais de justiça, escreventes, a gente chamava de ZBM, para não dizer o nome todo, que naquele tempo ainda era muito pesado. E lembrando aqui da ZBM, né, da zona do Baixo Meretriz, devia ser o lugar de maior incidência de crimes, não?
Até não. Não? O que tinha naquele tempo era muita briga de bêbados, mas os próprios locais, os bares ali, tinham sempre 2, 3 seguranças que controlavam a situação. Às vezes 1 ou 2 bêbados se desentendiam, as meninas também brigavam porque tinham simpatizado com um e a outra queria também. Ah, já existia briga por homem naquele tempo. Briga por xodó, como elas chamavam naquele tempo. Jesus Cristo! As meninas já brigavam pelos clientes na época. Olha, Heron, eu vou te pedir um intervalinho comercial, porque essa história ainda vai render muita coisa. A gente volta já já. O governo do Amazonas está atuando dia e noite através de operações ambientais no combate às queimadas no estado. Mas para isso, precisamos muito da sua ajuda. Não provoque queimadas. Além de ser crime, polui o ar, afeta a vida animal e o equilíbrio climático e a saúde de todos. Ajude a proteger a floresta. Denuncie através dos telefones ou no site do IPAAM. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Aurecosta Corretora de Seguros é uma empresa especializada em consultoria e comercialização de seguros de grandes riscos, seguro garantia, seguro de frotas e plano de saúde odonto empresarial e muito mais. Contamos com especialistas que desenvolvem projetos que se encaixam às suas necessidades, além de um pós-venda 24 horas, com suporte e assessoria ao produto adquirido. Vem para a Aurecosta, porque quem está com a Aurecosta, está sempre seguro. Voltamos aqui, diretamente do Belle Époque, para conversar sobre o nascimento do crime, com histórias do judiciário que você nunca ouviu. Então, Heron, me conta, quais eram os grandes crimes de Manaus? Qual foi o primeiro crime que te fez o queixo cair? Eu fui para a primeira vara criminal e fui para o trabalho do judiciário por uma curiosidade que eu já tinha naquele tempo, de pesquisar sobre isso. Olha. E os crimes famosos todos aconteceram em anos antes, até antes do meu nascimento. Primeiro, o caso Delmo. Nossa, esse é horroroso. O da Etelvina, que depois diz que virou santa. Os casos do Figueiredo, que era um cidadão que se meteu em algumas jacas, como a o Figueiredo era um pedófilo. Ele era necrófilo. Porque ele matava as pessoas para fazer sexo com elas. Gente. Não foi só o caso do engraxate, não. Aconteceram outros casos antes. Eu vou dar uma paradinha aqui. Esse cidadão era um cidadão que aparentemente tinha uma vida muito normal, muito regular. Ele era proprietário da pensão maranhense na Eduardo Ribeiro, né? Era um cidadão conhecido e aparentemente muito pacato, mas que foi ligado a crimes horrorosos em Manaus de necrofilia, que, caso vocês não saibam, é o ato sexual com cadáver, né? É um dos crimes mais horrorosos que podem... E aí me conta um pouco.
Houve o caso daquele menor, né? Sim, foi o último, né? Aham. E ainda Mas- existiram outros crimes ligados ao Figueiredo? Eu pesquisando nos processos, e o livro do Durango também cita isso, houve o caso de uma empregada da pensão maranhense que apareceu Deus. morta lá. E antes, quando ele tinha uma mercearia na Joaquim Sarmento, aconteceu outro caso lá. Eu ouvi desse crime da Joaquim Sarmento também. Isso. Apareceu o corpo de um funcionário dele morto a pauladas, e descobriram o que tinha acontecido depois da morte também. Todo Né, a crime perícia. era solucionado naquela época? Eu não posso lhe garantir com que grau de perícia técnica. Porque hoje nós temos DNA, nós temos todo um sistema na perícia, né? Mas naquela época, pelo que eu estou entendendo, o judiciário conhecia cada um, Sim. né, dos infratores e dos criminosos que aqui viviam, né? Sim. Pelo que eu pesquisei nos processos, solucionavam. Aham. A polícia naquele tempo tinha um aparato muito pequeno. Os funcionários, né, os agentes, os comissários, eles eram muito dedicados, e eu acredito que eles conseguiam solucionar os crimes mais pelo empenho E pela inteligência. e pela inteligência do que por recursos técnicos que eram muito escassos naquele tempo. Aaron, me diz uma coisa, nos anos 80, quais foram os primeiros crimes que te chamaram a atenção? Começou a acontecer muitos crimes, principalmente nas periferias, de lesões corporais grupais. Já nasciam ali as galeras? Sim, foi o início das O galeras. nascimento das galeras. Isso. E esse nome veio de onde? Isso aí veio de um filme lá dos Estados Unidos que falava sobre as disputas das gangues nas grandes cidades dos Estados Unidos. E eram umas espécies de tribos. Uma era dos latinos, outra era dos panteras, que eram os negros, West outra era Side dos Story. brancos. E assim foi. E aqui o pessoal copiou isso. Mas o nome galera veio naturalmente aqui como um agrupamento de pessoas e... Sim, eu acredito que se inspiraram nas torcidas de clubes de futebol, que eram as galeras do Flamengo, a galera do Vasco. Então, gente, vamos entender. Eram gangues rivais que brigavam e acabavam lesionando os seus rivais e Isso. aterrorizaram a Manaus dos anos 80 e 90, né? Sim. Além das galeras, quais eram os outros crimes que vocês vivenciavam naquele momento? Fora essa das galeras, que era, era a parte mais violenta, não tinha muita coisa não. Era Assassinato não havia? um ou outro, mas não assim que chamasse a atenção do clamor popular. Não existia a tipificação de feminicídio na época, Não. mas já existia o crime de violência doméstica, não existia? Sempre existiu. E esse era o crime mais frequente na cidade naquele momento? Eu acredito que sim, porque todo fim de semana tinha espancamento de mulheres. Ou pelo marido, ou pelo companheiro, ou pelo namorado, ou pelo xodó, como elas chamavam. O xodó. Os caras chegavam bêbados ou querendo alguma coisa diferente e espancavam as mulheres. E elas iam para a delegacia e depois ficavam com pena do malandro e iam pedir para ser solto. Gente, Então, poucos deles chegaram a ser processo. olha que coisa curiosa. Gente, olha só. Nós vamos ter que terminar essa entrevista, mas uma coisa curiosa. A gente está falando aqui do nascimento do crime no Amazonas e hoje a gente fala do crime de feminicídio, que não existia na época essa tipificação,
mas que só aumenta. É uma coisa impressionante. Então, seu Heron sempre se agiu com violência contra a mulher. Eu acredito que de todos os crimes, o mais comum sempre foi esse. E o senhor tem esperança que alguma lei, alguma coisa faça isso reduzir? Os esforços legais existem e já conseguiram minimizar. Uhum. Mas eu acredito que isso só muda se houver uma mudança de mentalidade, uma mudança cultural, uma mudança dos homens mesmo, que se entendam como homens e vejam que, embora eles tenham, em tese, uma diferença, uma superioridade de força física, né, em relação às mulheres, eles não são superiores a elas. Nem proprietários. Às vezes as mulheres são muito superiores a eles em inteligência, em comando, em força de trabalho, em tudo. Olha, e com essa colocação do Dr. Heron Ribeiro, eu termino esse programa. Gente, eu peço a vocês, ensinem os filhos de vocês a tratarem as mulheres com igualdade. Isso é de vital importância. A gente nunca vai construir uma sociedade sem esse tipo de crime, se não começar desde a criação, desde o berço. Eu agradeço a presença do Dr. Heron Ribeiro e agradeço a vocês e pedindo a vocês que orientem os seus filhos, porque é de casa que eles aprendem a respeitar as mulheres. Meu muito obrigada, até semana que vem.